neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, Com fidelidade. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Hoje estou caminhando junto a um povo tão simples. Hoje estou caminhando junto a um povo tão simples, mas que sabe onde anda e pra onde vão. Eles não desesperam, confiantes esperam, pois o Deus das montanhas lhe estende suas mãos. Este Deus é tão bom, Ele olhou para mim quando tudo parecia perdido. Enxugou minhas lágrimas, fez em mim maravilhas. Este Deus me encheu de alegria. Chegando, alguém está chorando, pois o fardo é pesado para carregar. Muitos não compreendendo, tem até os que zombam, mas o Deus dos profetas é um Deus de perdão. Este Deus é tão bom, Ele olhou para mim quando tudo parecia perdido. Enxugou minhas lágrimas, fez em mim maravilhas. Este Deus me encheu de alegria. Este Deus me encheu de alegria. Este Deus me encheu de alegria. Fala, Jesus, nesta hora. Fala com tua voz de amor. Fala, Jesus. Então ouça, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio.
voz te quero ouvir. Fala, Senhor, faz a minha alma sentir. Fala, Jesus, fala. Deus criou todas as coisas, na terra e em todo o universo. Então as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas vis, desprezíveis e que não são, também foram criadas por Deus. Mesmo o joio foi criado por Deus. Deus é criador de todos. Ele não é pai de todos, mas é criador de todos. Por isso todos os homens são criaturas de Deus, mas nem todos os homens são filhos de Deus. E Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu as coisas fracas, Deus escolheu as coisas vis, Deus escolheu as coisas desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. O bom samaritano foi a coisa escolhida por Deus, que era uma loucura. Era um mestiço. E foi o único que pôde salvar o homem que descia de Jerusalém para Jericó. E se vocês quiserem conhecer uma boa história na Bíblia, anotem 2º livro de Reis, capítulo 7. No capítulo 6, vocês vão encontrar o estado de Samaria. Oxalá que todos estivéssemos naquele estado. Sempre lembrando que o profeta diz, oxalá que a igreja estivesse no estado de Sansão. No capítulo 6 de 2 Reis, Samaria, capital de Israel, estava cercada. A ponto de uma mãe combinar com a outra, sacrificar o filho e comer, e no outro dia a outra negar, roeu a corda, não quis matar seu filho. E a fome era tão grande, eles estavam cercados pelos assírios, que uma cabeça de um jumento estava valendo 80 peças de prata. A quarta parte de um cabo de esterco de pombas valia 5 peças de prata. Cabeça de jumento, esterco de pomba. O que seria o jumento? É um reprodutor, não resta dúvida, e que produz mulos, muito trabalhadores. Adubo, esterco de pomba. Pomba é o Espírito Santo. Restante, coisas que o Espírito Santo deixa para trás, você sabe, eles gostam sempre do maná de ontem. E eles se adubam com isto. Mas o nosso tema não é propriamente este. O tema é coisa louca, é loucura. E eu estou falando de loucura. E você cantou, pedindo a Deus para falar conosco. Então vamos ouvir a loucura. A loucura em 2 Reis, capítulo 7, foi que 4 leprosos estavam fora de Samaria. Estavam fora de todo o sistema religioso político de Israel, porque eles eram leprosos e foram expulsos por lei, pela própria palavra de Deus, para não contaminarem os demais. Estava certo até ali. Mas o que acontece é o seguinte, se você ler na Bíblia Sagrada, 2 Reis, capítulo 7, é melhor do que você ler qualquer revista, imunda, perniciosa, clássica, sábia, seja o que for. É uma história que você precisava de conhecer, que pode se tornar real em sua vida.
4 homens leprosos salvaram os sadios. Deus escolheu as coisas loucas, fracas, vis, desprezíveis, para aniquilar as que são. Mas nesse caso foi para salvar, aniquilar a arrogância social, aniquilar a arrogância religiosa. Não se podia nem conversar com o leproso, ele tinha que gritar de longe, imundo, imundo. Não se podia nem saudar um samaritano. Agora, para que Deus escolheu as coisas loucas? Para que nenhuma carne se glorie perante ele. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 ao verso 29, você encontra isto. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A fraqueza de Deus é o amor, ainda poder usar um leproso. Mas ele faltou amor com Jó? Não. Mas Deus teve que orar através de Jó pelos seus amigos que nunca foram leprosos. A própria intercessão de Deus viria através de Jó. Isso é loucura. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados nobres. Estude a palavra nobre. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. É porque eu nunca matei, nunca roubei, nunca prostituí, e meu casamento foi legítimo, e isso, aquilo, outro. Fariseu fez isso. Fariseu, fariseu, fariseu. Deus escolheu as coisas loucas, fracas, vis, desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Por quê? Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Agora, às vezes você é coisa louca, fraca, vil, desprezível e, sobretudo, não és nada em sua casa. Na sua casa, na própria igreja e até mesmo no ministério. Mas se Deus te escolheu, e agora? Quem pode censurar a Deus por ter amado Jacó, um trapaceiro mentiroso, e aborrecido a Esaú? Quem pode censurar a Deus que ia matando Abimeleque, um homem justo, por causa da mentira de Abraão? Quem pode censurar a Deus porque Uzá morreu por culpa de Davi? Urias morreu e Davi não morreu. O que significa a morte ali? Sendo honesto, trabalhador, morreu. Sendo injustiçado, morreu. E o outro, fazendo injustiça, não morreu? Fazendo o que Davi fez? Agora, abuse disto e você vai parar no inferno. Não resta dúvida. A coisa mais louca que existia em Jericó era Raabe, para a religião e para a sociedade. Deus disse que eles não deveriam tocar em coisas imundas, entrar em casas de pessoas imundas. E todo aquele que não era israelita era imundo. Os espias foram acolhidos por uma coisa louca, fraca, vil, desprezível e, sobretudo, que não era nada. Mas dela partiria aquele que viria aniquilar todas que são. Raabe era a coisa louca. Você encontra em Juízes, no livro de Juízes, capítulo 11, a história de Jeftá. E diz a Bíblia que Jeftá, o gileadita,
Ele era filho de Gileade. Era valente e valoroso, mas ele tinha uma coisa que todo mundo tinha para conversar a respeito de sua vida, de seu ministério. É que ele era filho de uma prostituta. Era coisa louca, era coisa vil, era coisa fraca, imoral, em origem, era coisa desprezível e deserdada. Diz a Bíblia que os filhos de Gileade deserdaram. Disse para ele: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Jeftá era coisa louca. Leia Juízes capítulo 11. Era coisa fraca, por origem, apesar de ser valente e valoroso. Mas para eles, era coisa louca. Tinha vindo através de um ato de loucura de seu pai. Era fraco em força moral. Era vil, desprezível, portanto. E não era, mas aniquilava a que era. Os anciãos de Israel tiveram que se reunir e buscarem lá fora, como um dia os amigos de Jó precisou da oração dele. Eles precisaram de Jeftá, a coisa louca, desprezível do dia. A coisa mais louca da era que estamos vivendo é você, que creu na mensagem do profeta desta era. Porque a mensagem do profeta desta era é a loucura do século para todo o sistema religioso. Jesus foi a maior loucura do dia para o sistema religioso. Nasceu como uma coisa desprezível. Cresceu como uma coisa louca, fraca, desprezível. Viveu como uma coisa louca, fraca, vil, desprezível. Morreu como coisa louca, fraca, vil, desprezível, não sendo nada, mas aniquilando tudo, aniquilando as que são, aniquilando a própria morte. Isto é o amor de 1 Coríntios 13, que veio agora aniquilando até os dons que o diabo tem usado como instrumento principal para enganar os que têm a linha carismática, envolvendo principalmente os pentecostais, os assembleianos, que estão ricos e não têm falta de nada, ricos de dons. São os laodiceianos: sou rico, de nada tenho falta, não preciso de um profeta. Isto é uma coisa louca. Agora Paulo disse: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E o pior louco é aquele que não sabe que está louco. O pior estado de loucura é uma pessoa estar seminua e não saber que está. Quando o gadareno caiu em si, saindo dele os demônios, ele teve vergonha de ficar sem roupa, e diz a Bíblia que ele vestiu roupa. Não há maior loucura, o nudismo das mulheres e dos homens, exposto nas ruas, nas praças, nas praias, em todos os lugares, está expondo o estado de loucura. Mas dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Estão vivendo preocupados com o futuro. Não podem confiar na loucura de Deus. Você vê que o navio estava passando aperto, toda a tripulação e todos os presos. E eles não obedeceram a Paulo, porque Paulo não entendia, não era piloto. Então o comandante preferiu atender o capitão, preferiu desprezar a coisa louca do momento, vivendo sob tempestade como o mundo está, como ladrão da esquerda, ainda murmurando contra a salvação de Deus, contra a mensagem que é a única salvação para a era. As promessas de Deus são loucas, por isso são desprezadas pela gente sábia. Mas há aqui um conselho final. Esse conselho é de Deus. É Deus falando: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio.
receba a loucura da era, a mensagem do dia, e seja salvo, seja sábio. Quanta gente triste pela rua, gente que no rosto traz a dor de viver sem qualquer esperança de uma vida plena de amor. Mas no mundo tão sábio, na cidade que na voz expressa seu temor, mas num mundo tão evoluído como este, com futuro à procura de algo superior. Tantas vozes tristes por aí, plena vida ele nos promete, mas tão poucos querem. A sua promessa é uma loucura, crê você? Gente triste em todos os lugares, seu amor precisam encontrar. Seu amor é uma loucura, crê você? Às vezes você é a coisa louca, fraca, vil e desprezível, e sobretudo não és nada. Mas lembre-se, Deus escolheu as coisas loucas, fracas, vis, desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Deus é o amor. É o amor de 1 Coríntios capítulo 13. Ele é a pedra de coroa. É o amor que é sofredor. É o amor que é benigno. É o amor que não é invejoso, que não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, nunca falha, mas havendo dons, serão aniquilados. Ouvintes, Deus abençoe a vocês todos com esta coisa louca do dia, que é a mensagem do profeta de Deus, Elias, restaurando todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.awr.org.
a palavra original.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Satisfy.